Um dinheiro saudável, um dinheiro que não perde poder de compra como o Bitcoin, como era o ouro, para mim conduz a uma economia mais sustentável e saudável, em que você é menos curto prazista, a ideia da preferência temporal, então você. Teu livro famoso sobre Bitcoin e a moeda na era digital tem mais de 10 anos já. 12 anos acho que foi publicado aqui no Brasil. Foi 2014. 14, 11 anos. Normalmente, eu já tendo convivido com um monte de gente que passou um tempão em cripto, eu vejo um arco evolutivo que é mais ou menos assim. O cara começa cético, se empolga, chega num momento em que ele acha que aquilo ali é uma panaceia que resolve todos os problemas do mundo, o pico do Dunning-Kruger, e com o tempo ele vai ficando um pouco mais cínico, meio que voltando para aquele ceticismo do começo. Onde você se colocaria nesse arco hoje, tendo falado de Bitcoin por tanto tempo? Eu acho que eu me encontro nesse momento de mais cínico, mais cético. Eu acho que ao longo do tempo eu fui acomodando a minha pressa, a minha expectativa do que o Bitcoin poderia ganhar de adoção e cumprir, assim, como propósito, como missão de vida do Bitcoin. Sem dúvida que a gente passa pelo ceticismo inicial, eu era muito cético lá no início, isso eu falo 2012, final do ano, 2013, quando eu comecei a estudar, mas as curvas de aprendizado que eu tive, elas foram importantes, não apenas para entender a tecnologia, mas também para passar pela experiência de algumas bolhas, sentir na pele vários momentos, a euforia, a depressão, de ter que vender Bitcoin nas mínimas, dezembro de 2018. Já aconteceu até com vocês. Sem dúvida, circunstâncias familiares, financeiras, enfim. Mas quanto mais eu passei a entender o Bitcoin, entender o que ele representa e as implicações de um dinheiro livre que potencialmente pode suplantar o dólar no futuro, ou pelo menos ser um real concorrente a ativos de reserva, eu percebi que essa curva de adoção não é como um telefone móvel, não é como um ChatGPT, não é uma tecnologia normal de usuário final que simplesmente tem aquela curva em S, ultra rápida, exponencial e depois estanca e pronto, cara. Não é assim que funciona com o Bitcoin. É uma tecnologia fundacional como a internet, como a eletricidade, como outras desse porte, e para mim essa adoção e o crescimento, ele vem ao longo do tempo. Então hoje eu acho que eu sou mais paciente com o que o Bitcoin pode cumprir de função e de crescimento, e não tem essa a pressa, e até talvez por isso eu não seja cínico, ou até alguns desacreditados que eu vejo, pô, Bitcoin hoje não é moeda, não está sendo mais agora como investimento, menos como meio de troca, aquilo que ele se propôs a fazer é ser o dinheiro eletrônico, cara, isso não é, estados-nação estão adotando o Bitcoin, por ela para ser a moeda do indivíduo contra o Estado, o que aconteceu? Eu não tenho esse problema e essa visão, para mim faz parte da evolução da tecnologia. Tu acha que o Bitcoin tem uma vocação específica ou que talvez ele descubra novas e a principal vocação dele é não morrer e ser capaz de se adaptar? Eu diria que sim, é não morrer, se adaptar, e a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Porém, eu entendo que a sua essência, as regras principais, aquilo que torna o Bitcoin, isso é o que precisa se manter o mais imutável possível. O que torna o Bitcoin pra ti? Primeiro, os 21 milhões de unidades, e são a regra pétrea, não escrita, mas pétrea. A descentralização, então a segurança da rede, por meio da descentralização, a capacidade de qualquer usuário com um computador rodar um full node. Que mais? O ajuste de dificuldade da mineração. Essas são as 3 principais, talvez, mas é uma boa pergunta, nunca teria alguma. Qual que é o contrato social inviolável, né? Eu concordo sempre sendo as duas primeiras. 21 milhões, limite insuperável, Sim, que implica a política monetária escrita em pedra, né? Halvings, etc. E a capacidade de tu verificar que esse limite não foi quebrado. Que eu adicionaria, talvez, é a incensurabilidade. Qualquer pessoa pode transacionar. sim, sim. Que talvez seja o atributo que está mais em risco aí recentemente. Por que tu acha? Porque volta e meia surge essa conversa de filtrar spam nos blocos, né? O que é spam, o que não é. Sim, Aí tem uma conversa paralela de lista de entidades sancionadas, tem mineradoras que implementam isso e não. Acho que é mais fácil ferrar com esse atributo do que com os outros. concordo.
E eu diria que esses são os 3 principais para mim. Então todo mundo pode transacionar, nunca vai passar de 21 milhões e eu posso verificar tudo na minha máquina. Acho que é isso. Perfeito. E essa parte de censurar transações, é aí que precisa o Bitcoin também aprimorar mais ainda a questão de privacidade, para que essa censura seja quase inviável. Uhum. A gente não tá lá ainda. Sempre que tu não consegue ver quem tá transacionando para quem, não tem como enforçar essa censura precisa, específica, né? Exato. Tem muita gente que acredita que o dinheiro é um mercado onde o vencedor leva tudo, né? Tem efeitos de rede muito grandes e o Bitcoin vai ser a única criptomoeda bem-sucedida. E tem gente que, do outro extremo, é ultra shitcoiner, e tem gente que tá no meio do caminho e acha que, putz, tem proposição de valor para ter umas 3, 4, 5 moedas principais. Você falou de privacidade, eu lembrei disso. Tem muita gente que fala, pô, tem que ter um Bitcoin, uma reserva de valor, uma moeda privada, que não vai ser o Bitcoin, porque privacidade está em conflito com o negócio da verificabilidade. Exato. Uma moeda talvez mais rápida para pagamentos. A pergunta que eu queria te fazer é, no espectro do maximalista até o pluricoiner máximo, onde você tá hoje em relação ao que você já teve também? Eu tô no Trump Corner, né? Ah. Não, cara, eu continuo no Bitcoin maximalista, porque, para mim, da maneira que eu entendo, faz parte do processo de evolução da rede, da tecnologia, em que essas funcionalidades, essas propriedades de mais privacidade, de escalabilidade, transações rápidas, etc., que isso vai ser cada vez mais concentrado no Bitcoin por meio de outras camadas, protocolos. A Lightning é sempre o primeiro exemplo, mas não é o único. Talvez alguns serão mais semi-centralizados, é o caso da Liquid, que não é descentralizado, mas eu vejo que há uma tendência, uma força que faz com que essas soluções elas sejam desenvolvidas dentro do ativo principal, do próprio Bitcoin, e não que isso seja espalhado em várias moedas ou vários ativos, até pelo próprio problema de tamanho de mercado, de preço, de volatilidade, estabilidade de preço, que também, se a estabilidade de preço é um problema para o Bitcoin, é um obstáculo hoje, para as menores é um problema maior ainda. Então você estacionar uma liquidez por prazos mais longos num Monero da vida ou outra, é um risco grande. Se para o Bitcoin pode ser visto como risco, para as outras é um risco muito maior. Então eu vejo que também é uma tendência inevitável para que isso se concentre e migre mais para o Bitcoin, as funcionalidades de privacidade, escalabilidade, transações baratas, mais convenientes, e que tudo isso seja feito dentro do Bitcoin ou com camadas que se acoplam ao Bitcoin. É dessa maneira que eu vejo. Mas a principal característica quando a gente fala de dinheiro, que há uma tendência inevitável a um único dinheiro se sobressair sobre os demais, é na funcionalidade ou na função da moeda ou unidade de conta. É aquela que significa que tudo é precificado em função dessa moeda. E hoje, a gente tem uma única moeda no planeta, de fato, que é o dólar. Tudo é precificado no dólar. Nem no ouro é mais, nem no Bitcoin, nem no real. Claro que a gente faz. Todos os países fazem as suas leis, os seus cercadinhos monetários para conseguir precificar na moeda de cada jurisdição. Mas no mundo inteiro existe uma única moeda que é a moeda americana. Tudo é precificado no dólar. E essa tendência inevitável de algo servir como uma única moeda de conta do planeta. Conseguir suplantar o dólar nessa função, esse é o grande desafio. Nas outras funções, pagamento, meio de troca, sistema de pagamento, ou até um ativo de reserva, isso o Bitcoin já está servindo esse propósito, ouro mais ainda agora, está voltando a brilhar, e esses outros ativos menores também podem servir esses propósitos mais para um sistema de pagamento mais nichado, acho que menos como ativo de reserva essas criptos menores. Mas o Bitcoin, olhando por essas 3 óticas, unidade de conta, sistema de pagamentos e ativo de reserva, e sistema de pagamento, já está desempenhando esse papel, e cada vez mais. Qual que é a evolução cronológica dentro desses atributos? Se for para o Bitcoin eventualmente suplantar o dólar como unidade de conta, quais são as referências históricas que a gente tem? Como que ele chega lá? Eu não sei nem se a gente tem uma referência histórica desse passo, porque a referência histórica que a gente tem são moedas privadas, ouro, prata, que foram subjugadas pelos estados, ou submetidas ao controle estatal,
e que acabaram proibindo a concorrência monetária e qualquer emissão de moeda privada, até chegar ao momento atual em que as moedas são totalmente estatais. Mas o passo contrário, sair de uma moeda estatal para uma moeda totalmente privada e ela se tornar unidade de conta, Não tivemos, talvez. não acho que nós temos esse paralelo. Então nem sei dizer quais seriam os passos. Eu sei que vai ser uma batalha inglória, assim, vai ser difícil, mas não é da noite pro dia. Isso realmente é um obstáculo quase intransponível. Destronar o dólar como essa moeda de conta do planeta todo, cara, é muito difícil. Muito, muito difícil. Então é preciso muito tempo, não vai ser em 5, 10, talvez nem em 50 anos. Claro que muitas vezes os Estados Unidos acabam tomando atitudes que podem abreviar esse processo, né? As sanções financeiras, agora na guerra tarifária, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas uma moeda privada como essa, tão diferente de tudo que já existiu, não vai ser da noite para o dia, se é que isso vai acontecer. Também não há nenhuma garantia que o Bitcoin vai suplantar o dólar como unidade de conta. Como ativo de reserva, já está ganhando mercado, como sistema de liquidação internacional também está ganhando mercado. Unidade de conta, aí a batalha é bem mais difícil. O Bitcoin ele é desinflacionário, né? Ele se aproxima de um limite de emissão com o tempo, e tem muita gente que argumenta que conforme ele é adotado globalmente, as pessoas vão tender a ser mais longo-prazistas, a ser menos consumistas, por causa dessa ideia de que o dinheiro delas vai valer mais amanhã. Você acredita nessa tese ou não? Você gasta mais bitcoins quando o preço está lá em cima ou está lá embaixo? Tá lá em cima. Comigo a mesma coisa. Eh, por essa ótica, é quase que isso já refuta, o nosso comportamento refuta essa tese. Quando tá lá embaixo é que a gente se abraça de vez e não, não vende de jeito nenhum. Mas um dinheiro saudável, um dinheiro que não perde poder de compra, como o Bitcoin, como era o ouro, para mim conduz a uma economia mais sustentável e saudável, em que você é menos curto-prazista, a ideia da preferência temporal, então você abstém mais do consumo no curto prazo, poupa mais para investir no longo prazo, e isso é positivo para a economia. Talvez um período de transição, de diminuição de consumo, possa gerar uma recessão, etc. Ok. Mas a economia, digamos, em velocidade cruzeiro, com um dinheiro bom, como ouro, como Bitcoin, conduz a um crescimento mais sustentável. Para mim, isso não é nenhum problema. Para mim, é uma vantagem do Bitcoin. E orienta realmente mais a gente para o consumo futuro ou menos consumista. E isso é uma consequência da inflação. A gente fala muito de inflação apenas na questão financeira, o nível de preços, mas tem um legado cultural da inflação. Tem um livro excelente do Guido Husman, chamado The Ethics of Money Production, não sei se você já leu, e ele dedica uma sessão muito importante para explicar os efeitos na sociedade, os resquícios culturais de um ambiente inflacionário. E é isso, você consumir mais, porque o dinheiro vai perder poder de compra, então você se vê forçado a antecipar o consumo, menos planejamento, investimento de longo prazo. Isso é até interessante, o dado que eu vi recentemente, da época do padrão ouro. Eu mencionei o padrão ouro clássico aqui, ou ainda não? Como também tive uma inteligência limitada, eu tô com esse podcast na cabeça. Durante a época de ouro, do padrão ouro, foi o padrão ouro clássico, de 1815 a 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e foi um período de estabilidade de preços no longo prazo, praticamente não houve inflação ou deflação significativa neste período de 100 anos, mas houve períodos de inflação, seguidos de período de deflação, inflação, deflação. Então, no geral, houve uma estabilidade de preços. E era um período em que se financiava investimentos em prazos médios maiores do que hoje se financia. Então, hoje o prazo médio das dívidas, no Brasil, por exemplo, basta comparar o Brasil com um país desenvolvido. O prazo médio do financiamento bancário, então os ativos dos bancos, é muito menor do que o prazo médio dos ativos dos bancos americanos, japoneses e europeus, porque lá tem menos inflação, mais previsibilidade, então é possível um planejamento de mais longo prazo. Então, um dinheiro saudável conduz a isso.
e tem muito investimento, você precisa de longo prazo. Uma energia, uma usina nuclear, um reator, cara, não é em 2, 3 anos. Passa gerações, talvez seja 5, 10, 15 anos. Então, quanto mais você puder se orientar para o futuro e planejar no longo prazo, melhor será para o crescimento econômico. Então, o Bitcoin, para mim, é uma moeda deflacionária ou desinflacionária porque está limitada? Sim. Isso é ruim para a economia? Eu entendo que não. Entendo que é positivo, mas tem economistas mesmo da escola austríaca que têm suas dúvidas. Talvez seja a pergunta no final da nossa conversa, livro para recomendar. Agora que você falou, eu já não vou mais fazer, né? Então eu vou recomendar já aqui o do Larry White, Better Money. Fiat, Gold or Bitcoin? Ponto de interrogação. Em que ele faz uma análise de padrões monetários baseado no ouro, baseado no Fiat, moeda nacional, e baseado no Bitcoin. Aí seria um padrão imaginário, porque não estamos lá e não temos nenhuma evidência histórica disso. Para o ouro tem, para a nacional também, que é o que a gente vive hoje. E a dúvida que ele tem, e o que ele coloca aí como ponto de debate principal, é que o Bitcoin, ao contrário do ouro, não consegue ajustar a oferta com aumentos de demanda. Então, o Bitcoin valendo mais, não tem como aumentar a quantidade de Bitcoin para estabilizar o preço do Bitcoin no longo prazo. Mas por que isso é ruim, cara? Ele tá viciado no querer controlar a coisinha ali? Pois é, ele considera isso para o crescimento econômico, para o planejamento ruim, uma moeda que se valoriza constantemente, não tem como neutralizar esse efeito. Se tu tivesse todos os banqueiros centrais relevantes do mundo aqui nessa mesa, vamos lá, galera, a partir de primeiros princípios. Meta de inflação para todo mundo. Seria 2%? Seria 1%? Seria 0%? Os banqueiros centrais? É. A partir de primeiros princípios, assim, numa conjuntura teórica. Eu diria que todos chegariam ao 2%, que foi o número mágico que acidentalmente surgiu na Nova Zelândia, que foi o primeiro país a adotar a meta de inflação no início dos anos 90. Número mágico, essa história de número mágico, geralmente tem chabu no meio. Não, mas eu li recentemente sobre isso e é totalmente arbitrário. Sim, é um número redondo, baixo, nem perto de 0, que seria o risco de deflação, mas nem acima de 4, que em poucos anos seria uma inflação muito alta. Então é um meio do caminho, soa bonito 2%, ok. Ah, por que não 2,5%? Por que não 1,75%? Cara, não tem nenhum paper científico, nenhuma teoria, nenhum grande livro que embasa o porquê de 2% como a taxa ótima de inflação. É meio que, tá, eles adotaram, parece que deu certo, o restante do mundo adotou, é 2%. Então meio que o knee-jerk reaction, sabe? De reação de bate-pronto, 2%. Uhum. Ah, por quê? Ah, porque é o que os bancos centrais adotaram ao longo da história dos últimos 40 anos. Por quê? Ah, você vai seguindo no porquê, a algum momento esse porquê ele cai por terra, que ele não tem como responder. Tem um meme bom no Twitter que é que você vai crescendo, ficando mais velho e entendendo que a grande maioria dos adultos não tem a menor ideia do que tá fazendo. Várias coisas que não tem explicação mesmo, a galera tá descobrindo enquanto vai fazendo, né? Falando de Bitcoin, melhor crítica que você já viu ao Bitcoin atual? Eu acho que é justamente essa, de longo prazo. É mesmo? Pra mim, eu acho que esse é ainda um debate inacabado. Eu considero esse. Tipo, a política monetária do Bitcoin é ótima ou tem muito espaço para ser melhorado? Ou poderia ser muito melhor, né? Exato. Para mim, esse debate, as consequências de uma economia com dinheiro limitado, que pode levar à deflação, quais serão os efeitos de longo prazo para o crescimento econômico, para salários, nível de preço, sei lá, coesão social, enfim. Acho que esse é um debate válido. Para mim, é a principal crítica de longo prazo com relação à viabilidade do Bitcoin como um padrão monetário. Quem que é o principal inimigo do Bitcoin hoje? Estado, reguladores, a própria comunidade ou os no-coiners? Pré-coiners, né? Porque não existem no-coiners, somente pré-coiners. O grande inimigo do Bitcoin? Não sei dizer, faz tempo que eu não penso sobre isso. Talvez eu tenha ficado mais estoico, até mesmo com o Bitcoin, sabe? Depois daquele ano também traumático de Qual que foi? 2017. 17, 18? 17 pra mim foi pior. Por quê? 18 foi ruim em termos de preço. Mas 17, pra mim, tinha ali um risco vital. A guerra civil, a guerra dos blocos, ali pra mim tinha muita coisa em jogo. E pra mim eu via talvez ali uma bifurcação de...